Boa noite. Estamos começando aqui mais um Happy Hour Ribaçã. É um projeto toda semana. A gente está conversando aqui com nossos autores, falando sobre literatura, sobre cultura de uma forma geral. O Happy Hour Ribaçã tem a apresentação minha, Linaldo Guedes, com produção minha e de Lenilson Oliveira, e o apoio técnico do Lenilson Oliveira também. Já estamos aqui, aparecendo algumas pessoas, já estão entrando aqui na sala para nos assistir, porque hoje a conversa é com a querida escritora Cris Hermann. A gente vai falando das Cajazeiras, aqui no sertão da Paraíba, direto, com a alemã da Cris. A tecnologia às vezes atrapalha, mas também facilita algumas coisas, não é isso? A Cris, só para dizer a vocês aqui rapidinho, mas é muita coisa. Eu vou resumir o currículo da Cris, viu? Não é pouca coisa não, viu? A Cris Hermann é escritora, poeta carioca, musicista e musicoterapeuta. Reside na Alemanha desde 96, possui hoje dupla nacionalidade. Estudou letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, teoria musical e piano no Conservatório Brasileiro de Música e a pós-graduação na Universidade de Münster, Alemanha. Publicou os livros e poemas Voos de Borboleta, Na Rota do Rei e do Haikai, Gota a Gota, Cara de Lua, e o romance Borboleta, a Menina que Lia Poesia. Em junho de 2019, teve sua prosa protesto Dizem que Não Podemos Falar, publicada na edição especial do Zine Beuzebu, sob o tema Censura, lançada em Belo Horizonte. É editora de blogs, organizou e participou de diversas antologias de poesia no Brasil em parceria com o Congresso Brasileiro de Poesia. Idealizou a capa e foi uma das organizadoras da antologia Sobre Largata e Borboleta, juntamente com Adriana Nelly, Adriane Garcia e Maria Balé. Participou também de antologia nos Estados Unidos e Espanha. Foi colunista do portal literário Blogs Online e nos últimos anos tem colaborado com prosa e poemas nas revistas eletrônicas como Malarmagem, Zona da Palavra, Cenário Plural, Algadizê, Germina, Literatura e Fechadura, Ser Mulher e Arte, onde ela é editora também, entre outras. A Cris nos deu o prazer de lançar com a Ribaçã esse romance lindo chamado Pecato. E eu vou passar aqui a fala para a Cris, dar uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Cris. Boa noite, Linaldo. Você está me ouvindo bem? Estou sim, pode falar. Sim, primeiro quero agradecer o convite, a gentileza desse convite para fazer o happy hour com vocês, dos autores da Ribaçã. E também dizer que eu fiquei muito satisfeita com o trabalho de vocês, junto ao livro. Uma pena que, por causa da pandemia, eu não pude fazer o lançamento em João Pessoa, como eu tinha programado, né? Inclusive, mesmo que eu quisesse, eu não podia, porque os voos para o Brasil foram cancelados também. Ainda teria isso, realmente foram cancelados. Quer dizer, não tinha jeito, eu agi certo. Eu cancelei a tempo e fiz o lançamento virtual no Facebook, né? E foi muito bacana também, claro. Não é igual, mas também pude reunir muitas pessoas comentaram, algumas compraram. A gente sabe, infelizmente, que não se vende muito livro no Brasil, é difícil, ainda mais nesse momento de dificuldade, e que as pessoas também estão sem dinheiro, né? E as livrarias estão com problemas para se sustentar. Está difícil para todo mundo, né? Não dá para negar, né? Mas mesmo assim foi um lançamento bonito,
onde teve uma boa interação, as pessoas se interessaram, perguntaram, teve resenha. Então foi bom, saiu até aquela reportagem no jornal aí da Paraíba, né, Linaldo? Isso, E Jornal foi Mundo. isso, foi muito bonito também, uma lembrança muito bonita. É uma curiosidade em relação ao livro Pecado é que a Cris fez esse livro com a gente, se eu não me engano, em março, estava pronto o livro, e a Cris ainda não viu o livro, porque foi quando começou a pandemia e os Correios pararam de enviar correspondência para o exterior. E essa semana, inclusive ontem, eu dava essa boa notícia à Cris. Ontem eu fui aos Correios despachar uns livros, me informei com a funcionária de lá e ela disse que eles já estão liberados para enviar correspondência para a Alemanha e para outros países do exterior, né? Então, a Cris ainda não viu o livro. O livro que ela fez com a gente, ela ainda não teve o Eu vi prazer assim o PDF, mas não é a mesma coisa. Eu vou adorar ter o meu filho nos braços, né? Em breve. e registrando aqui alguns poetas aqui, a Pocina, o Luiz Serguilha, a Lu Valença, Boa o noite a Budalira acabou de todos. entrar, Estou o vendo aqui Marco, Lu, a Lu Lu Poesia, aqui, Oliveira. tem um É. bocado de gente entrando aqui, Ai, que é porque legal. passa rápido aí, e nem sempre a gente tem tempo de falar o nome de todos. Mas, Boa Cris, noite. você ia lançar esse livro em João Pessoa, e você me falava que tinha algumas raízes aqui com o Nordeste também. Que raízes são essas? Tenho. O meu pai, meu falecido pai, né? Ele era nordestino, ele era paraibano e ele tinha muitas lembranças da Paraíba, que ele foi muito novinho para o Rio, cerca de 18 anos, né? E, na verdade, ele foi só para trabalhar durante um tempo, mas ele conheceu a minha mãe e se apaixonou por ela. Então, ele acabou ficando no Rio, eles namoraram, casaram, e aí vieram os filhos. Aí ele não voltou mais para Paraíba, né? A não ser quando nós já estávamos até maiores. Aí ele viajou de férias junto com a minha mãe para mostrar a ela o Nordeste, né? Mas aí foram só os dois, né? E eu mesma não conhecia ainda o Nordeste. Eu não estive. Eu conheço as histórias do meu pai, histórias lindas, histórias tristes também, porque ele teve uma infância pobre, quer dizer, não foi só, foi tristeza também, mas também tinha coisas bonitas, engraçadas, e ele falava das frutas que tinha no caminho que ele ia levar marmita para ganhar um dinheirinho no final de semana para poder ir ao cinema, né? Aquelas coisas. Então, e as brincadeiras do pau de sebo, ele disse que brincou muito com pau de sebo. Eu não sei se você brincou com isso quando era criança. Ele me Sim, contava, ai meu Deus, eu não tenho ideia, né? Mas ele contava e ria de se escangalhar, né? Contando as peripécias. coisa boa. E ele falava muito, ele dizia que eu tinha que um dia conhecer o Nordeste, que eu ia gostar muito. Ele falava muito da praia de Tambaú. Ele disse que a praia mais linda para ele, que ele já viu na vida, era a praia de Tambaú, que eu tinha que conhecer. Então eu estava toda animada, né, quando eu reservei a passagem no final do ano passado. Achei que, além de lançar o livro, eu ia realizar o sonho de conhecer a Paraíba, especialmente João Pessoa, que meu pai falava tanto. E ainda não foi dessa vez, Linaldo, mas quem sabe uma próxima vez. Não posso dizer quando, mas um dia eu vou, mesmo que não seja para lançar livro, mas para abraçar vocês, para conhecer, para estar aí com vocês, e vai ser um prazer, com certeza. Eu não digo nem para conhecer o sotaque da gente, que o Já seu pai conheço. já devia ter esse sotaque Ah, eu tenho também, que né? contar uma história engraçada. Meu pai tinha um sotaque bem forte, muito forte, Parecido com o né? meu. É igualzinho você falando, né? Quando a gente conversou a primeira vez pelo WhatsApp, o que que eu te falei? Que parecia que eu Foi, estava foi. conversando com meu pai, né? E aí, quando, quer dizer, o meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos.
Mas, assim, toda a minha infância, adolescência, eu convivia direto, diariamente com ele, né? Então, dos filhos, como eu era muito ligada ao meu pai, eu e meu pai, assim, tínhamos uma ligação muito forte. Eles tiveram 6 filhos, eu fui a mais nova, a última, mas eu tinha essa ligação mais forte com ele. Então, dos filhos, eu praticamente era a única que, naquela época, puxava um pouco para o sotaque nordestino, porque eu conversava muito com ele, né? Então, na escola, o pessoal brincava, porque tinha aquela coisa de os cariocas brincarem com o sotaque nordestino, né? Então, toda vez que o professor fazia a chamada, e que eu falava presente, aí todo mundo ria, né? Ficava me imitando, presente, presente. É claro que hoje eu não falo assim mais, mas naquela época eu falava assim, né? Eu era filha de paraibano mesmo, né? Ótimo, E, ótimo. mas ele teve boas lembranças também, não só as tristes. E interessante foi que quando ele foi com a minha mãe, a Paraíba, que ela também não conhecia, né? Quando eles foram os dois sozinhos e visitaram parentes dele lá, minha mãe ficou encantada, né? Minha mãe ficou encantada com o Nordeste, com a Paraíba, foi a Recife também, né? Em Pernambuco, e ficou doida pelo Nordeste. Ela queria voltar a visitar outras vezes, né? Eu fiquei também com muita vontade. E interessante foi o que minha mãe contava, assim, as lembranças dela em relação à comida, ela ficou encantada, né? Disse que no café da manhã se comia até peixe fresquinho, que o pessoal trazia, que tinha acabado de ser pescado, e tinha queijos, e tinha frutas, e tinha tanta coisa. Ela engordou, né? Claro, né? Mas ficou encantada. Voltou para o Rio mais gordinha, embora feliz, né? A O comida Nordeste é é um uma coisa período de para engordar. doido, né? Diga. Então, as meninas aqui, as poetas aqui, estão comentando, o babado do som foi o problema do Facebook, Instagram é melhor. É porque ontem a Cris estava fazendo uma live no Facebook e houve alguns ruídos em relação ao som. Houve alguns probleminhas técnicos, né? E a gente aqui também já teve também, Ah, mas é? aqui, mas no caso da gente é de conexão mesmo, né? Ah, ok. Aqui em Rubem Jardim a gente teve muito problema de conexão, mas aí no caso a dele, lá onde ele está, em Cotia, no interior de São Paulo, né? Então não estava conseguindo uma conexão legal. A Mas, gente, antes de começar esse projeto aqui no Instagram, a gente fez um teste aqui e fez um teste no Facebook. A gente achou aqui melhor do que no Facebook, certo. em termos de qualidade técnica. Por isso que a gente ficou fazendo aqui. Antes a gente também É, fez o teste no Facebook e não gostamos de lá, não não achamos ficou tão legal, não. bom, né? Não ficou legal. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a Cris, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Peccato, falasse o que é a história de Peccato. E você fala aqui também o romance se passa em plena ditadura militar, nos anos 70, principalmente. Eu queria que você desse um resumo aí para os seus leitores saberem um pouco sobre esse romance, sobre essa história. Sim, né? O romance é centrado numa personagem, numa mulher que nos anos 70 era casada com um militar, tinha um filho menino ainda, né? Em idade escolar, e tudo no início era perfeito, no mundo dela, no mundo deles, daquela pequena família, né? Numa cidade do interior da Bahia. E só que de repente a coisa foi mudando porque, embora ela nunca tivesse programado, ela era muito religiosa, muito colaborava na igreja, né? E era uma pessoa extremamente religiosa, temente a Deus, essas coisas todas. E aconteceu dela conhecer uma mulher e um pouco mais nova que ela, mas não era uma diferença assim muito grande de idade. E ela se apaixonou, assim, sem nem perceber.
Então, daí é que a história vai se desenrolando, porque ela escondeu de todos, claro, no início, até ela queria até esconder dela mesma, mas ela não podia, né? Então, a luta entre o que ela sentia, desejava e o que ela se permitia ou não permitia, e a sociedade também não permitia, né? Era uma pressão muito grande. Então, toda a história vai se desenrolando daí. E depois ela tem mais, ela chega a ter uma filha depois. E, bom, eu não vou dar spoiler, mas a história toda é em cima disso. O marido era muito conservador, naturalmente, e ela sofreu muito e teve um caminho de pedras, digamos assim, né? E o conflito interior que também foi imenso. Ela teve que lutar muito com ela mesma para poder entender, para poder caminhar, para poder saber o que ela iria fazer. Então, é o amor entre duas mulheres numa época de ditadura militar e que era impensável na situação dela, casada com um militar, né, da Marinha, e com um filho pequeno ainda, ter um relacionamento com uma mulher. E ela era religiosa também, muito religiosa. Então, eu recomendo quem gostar de ler romances e tal, principalmente todo o pano de fundo, né, são os anos 70, e recomendo que leiam e me digam se gostam. Você faz, inclusive, um trailer, assim, a partir de determinado momento do livro, você faz um trailer sobre vários acontecimentos nacionais Históricos, exatamente. que envolve alguns personagens do livro, inclusive o filho da protagonista, né? A filha também da E a protagonista. filha É, também, que vai morar no exterior, tal, aquela coisa toda. exatamente. Mas por que você usou como pano de fundo essa época da ditadura, dos militares, né? Alguma influência ou foi uma escolha aleatória? Olha, por incrível que pareça, não foi inspirada no Bolsonaro. Por quê? Porque esse livro eu comecei a escrever antes, bem antes das eleições. Quer dizer, eu nem imaginava que teríamos um candidato como Bolsonaro. Então, eu comecei a escrever o livro já, na verdade, há muito tempo. Quer dizer, e depois ficou engavetado, era um projeto, ainda não era um livro pronto, mas era um projeto. E quando veio toda essa situação que a gente tem passado, né, desde as eleições, eu pensei assim, olha, eu não programei, mas é uma coincidência tão grande, ou não é nem coincidência, não sei dizer, eu acho que eu devia publicar sim, por que não? E agora mais ainda, quer dizer, eu não publiquei por isso, mas acho que teria tudo a ver ser publicado, porque eu vivi, embora eu ainda fosse bem jovem, mas eu vivi aquelas coisas dos anos 70, e eu lembro da ditadura militar, né? Eu estudava em escola pública, e a escola pública era toda controlada pelo militarismo. A escola que eu estudei, talvez, não digo todas, eu não posso dizer sobre o Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, na escola pública que eu estudei, era como uma academia militar. Eu recebia castigo por causa de uma besteirinha, eu tive que ficar em pé na secretaria a manhã inteira, sem poder tomar água, sem poder ir ao banheiro, por coisas bobas, entendeu? Então, tudo era castigado. Então, eu vivi muitas coisas, eu vi muita repressão. Meu irmão, jovenzinho, foi preso porque, com a desculpa de vadiagem, a polícia era violenta, ele estava sem documento, eles simplesmente colocaram ele na cadeia. Ele ficou 3 dias na cadeia e, como ele ficou com muita vergonha da família, ele não quis que avisasse, ele ficou 3 dias lá. Quer dizer, até a gente descobrir, a gente pensou que ele estava desaparecido.
Nada, ele estava preso, né? Um absurdo, né? Então, mas era assim nos anos 70, entendeu? Então, e as coisas estão voltando. Eu estou vendo, parece que eu estou vendo um filme repassar a polícia violenta, a repressão, a censura, a falta de respeito com as pessoas, com os pobres, com os aposentados, com os negros, com os menos favorecidos. Quer dizer, isso deixa assim a gente, eu nem sei dizer, é uma tristeza tão grande. E agora com essa pandemia, quer dizer, piorou, né? Quer dizer, o povo é o que menos importa, principalmente o povo que menos tem, né? É o que menos é priorizado. Então, é muito triste. E eu acho que foi bom ter publicado o livro também por isso, né? Mas, na verdade, eu comecei a escrever antes dessa história toda, antes do Bolsonaro ser candidato, né? Eu não imaginava que a gente ia passar por isso. Eu nunca imaginei que a gente viveria uma ditadura, mas a gente está vivendo agora. O Brasil. Eu estou morando aqui, mas parte de mim ainda está no Brasil. É a mesma. Para mim não tem diferença. Eu posso estar aqui fisicamente, mas também estou no Brasil. Então, eu vivo isso com vocês, né? E eu tenho familiares, tenho amigos como vocês, como muitos outros amigos, amigos de infância também. Então, eu sinto por vocês todos e eu sinto como se eu estivesse aí também. Então, para mim não tem diferença. A situação está muito difícil. E eu acho que o livro serve também um pouco como denúncia para quem não viveu a época da ditadura militar e romantiza muito, né? Porque há pessoas que, como não têm ideia, então ouve uma coisa daqui e dali, aí começa a romantizar, né? Algumas pessoas dizem porque foram privilegiadas na época, por algum motivo, ou financeiramente, ou porque tinha parentes militares. Embora o meu pai fosse militar, mas a gente, com ele era diferente. Não sei se é porque ele era nordestino, ou por causa do caráter do meu pai, mas o meu pai ele não era de dar vantagens, não, ele era diferente. Tanto é que uma vez ele confessou que havia muita corrupção dentro do militarismo, que isso deixava ele muito triste e com vergonha. E, inclusive, também ele não quis entrar em detalhes, porque houve uma época que ele trabalhou para o Serviço Secreto da Marinha. Ele só falou, foi uma das poucas vezes que eu vi o meu pai chorar. Mas ele disse que viu pessoas serem torturadas e que ele ficou tão assustado, tão horrorizado, tão enojado dessa parte feia, né, do militarismo, que ele disse que teve vergonha de ser militar. E aí eu lembro que nós perguntamos, eu e meus irmãos, mas o que foi que você viu? Ele não quis dizer. Os olhos dele se encheu d'água, ele falou, não, eu não quero que vocês saibam o que eu vi. Espero que isso nunca mais aconteça no Brasil, né? Mas quando ele faleceu em 1982, quer dizer, ele não tem ideia, né, do que se passou, do que aconteceu de lá para cá, né? E a gente está vivendo isso agora de novo, eu acho de uma tristeza muito grande. Eu espero que Bolsonaro seja freado de alguma maneira, né? Ou que seja colocado. Eu não desejo morte, não. Tem muita gente, quero que morra. Não, eu acho que ele tem que ser julgado. Ele tem que responder pelos atos dele, pelas falhas dele, em todos os sentidos. E os outros também, não é só o Bolsonaro que errou, que fez um péssimo governo, mas existem outros políticos envolvidos também, os filhos dele também, da família dele e de outros. Eu acho que todos eles têm que ser colocados à responsabilidade. Morte seria o prêmio. Não desejo morte, não. Desejo que eles respondam e que a gente tenha esperança que a gente tenha algum futuro, né? Que o Brasil possa voltar a crescer e a ser um país que o pobre, que o cidadão seja respeitado, que haja mais igualdade social, ou pelo menos disparidade social, o menos disparidade possível, e que a gente tenha um recomeço.
sem esse fantasma da ditadura. Ditadura e censura, para mim, não tem jeito. A Lia, a Lu Valença está dizendo aqui, né, que muita gente na época, nem as pessoas, algumas pessoas desconheciam o que acontecia realmente nos bastidores dos porões da ditadura, digamos assim. Exatamente. Aproveitar aqui para registrar outras presenças, a Lia Sena, o Cleudimar Verusa Guedes, a Roberta Gasparotto, que inclusive disse que leu o livro e adorou, o Ah, que bom. O Adailton Lacerda, que vai lançar um livro de crônicas com a Ribassan e está dizendo aqui que vai adquirir o livro da Cris. Quem? O A Eduardo revista Luzek? Malandragem também, Adailton Lacerda de João Pessoa. De João Pessoa, tá. Isso, ele está lançando conosco um livro de crônicas, acho que possivelmente até o final de agosto, início de setembro, a gente estará com esse livro aí, né? Certo. A Roberta Gasparotto, a revista Malarmagem também está nos Que prestigiando bom. aqui. Que bom. A Nick Cardial, o poeta Guilherme Delgado, enfim. Que bom. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a visão que aí no exterior se tem do Brasil de hoje? Né? Não só você que é brasileira, né? Sim, sim, de uma Eu maneira estou dizendo geral, que né? você é suspeita. Eu digo do pessoal que mora aí, que é daí mesmo, da Alemanha e de outros países da Europa. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu cheguei em 96, né? Eu estava muito mais jovem, né? E eu lembro que as pessoas que conversavam comigo ficavam espantadas porque sabiam que o Brasil, ou que viram por fotos, ou pela televisão, ou filmes, que o Brasil é um país muito bonito, o Rio de Janeiro é aquela coisa, carnaval, pão de açúcar, as praias. As pessoas me perguntavam por que eu vim para a Alemanha, por que eu fui sair do Rio para vir para a Alemanha. Mas por quê? Porque eu conheci o meu marido, o pai dos meus filhos, e eu quis vir para cá para trabalhar e estudar também. Mas, ultimamente, as perguntas têm mudado. Já não são mais as mesmas que me faziam no início. As pessoas me perguntam como que pode o Brasil, sabe, sendo um país tão bonito, tão cheio de riquezas, como podem ter colocado um monstro no poder? Essa é a pergunta. E por que ainda permitem que ele continue no governo? Como isso é possível? Eu fico sem saber o que responder. É difícil responder, porque eu não votei nele, né? Mas como explicar que milhões de pessoas votaram nele? Né? Então eu fico sem saber direito o que responder, porque não é uma resposta fácil de dar. Eu mesmo fico triste de ver e de assistir tanta coisa que não deveria estar acontecendo no Brasil, está. Mas eu não quero dizer que eu sou de esquerda, sempre fui de esquerda, mas eu não quero dizer, eu não falo nem de partido, eu falo de caráter, porque o que está acontecendo é que só tem, sabe, a maioria não tem vergonha na cara, não tem caráter, não tem cultura, não, são colocados impostos para fazer tarefas que eles não têm competência. É uma coisa assim escandalosa, em todos os sentidos. Então, eu fico realmente sem saber o que responder. E acho que as pessoas veem agora tristeza, pena. As pessoas sentem pena dos brasileiros. E todos os programas que eu assisto na televisão aqui na Alemanha, que ou seja reportagem ou programa assim, de talk show, né, que se fala em política internacional, Trump. Aí quando se fala em Bolsonaro, é sempre a mesma coisa. Como pode um homem tão ignorante, tão estúpido, tão inculto, tão incompetente estar à frente de um país? É assim que as pessoas estão vendo aqui na Alemanha, a maioria.
Cris, você se lembrou aí da época sua de estudante no Brasil, nos anos 70, né? Na época De escola, escola primária, né, naquela época, né? Eu era criança, e é. o Lenilson Oliveira, ele está lembrando aqui que esse governo atual está recriando, digamos assim, disciplinas como o OSPB e Educação Moral Cívica, Ah, que que foram abolidas após a redemocratização. Como é que você vê isso, né? absurdo, eu acho uma vergonha. Eu acho que é andar para trás, porque é, eu achei que o Brasil tinha evoluído tanto, mesmo com todos os erros dos partidos de esquerda. O PDT cometeu erros, o PT pode ter cometido erros, mas contrabalançando com os acertos, não tem nem comparação com o que está acontecendo agora. O Brasil está sendo demolido, está sendo destruído. Não é questão de cometer um ou outro erro. Erros podem ser consertados. Agora, não está acontecendo erro, está acontecendo destruição em massa, em todos os sentidos, né? Então, vai ser difícil reconstruir o Brasil depois que essa fase passar. Vai ser bem difícil. Mas eu quero crer que a gente consiga. Que a gente consiga refazer e reconstruir o Brasil e colocar num outro caminho, um caminho mais realista, mais humano, né? Uma política humanista nesse sentido, né? Cris, o Claudimar está perguntando aqui que autores brasileiros são encontrados em livrarias aí da Alemanha. Ah, bom, todos Clássicos, assim, né? os grandes clássicos a gente encontra assim, dos grandes clássicos agora de atuais não tenho visto. Eu acho que talvez Paulo Coelho, sim, Paulo Coelho já vi, mas assim outros não tenho visto não. Pode ser que tenha, não estou querendo dizer que não tenha. Eu não visitei todas as livrarias da Alemanha, né? Não quero dizer isso, deve ter sim. Inclusive, tem algumas, tem brasileiros que produziram livros já aqui na Alemanha. Eu até conheço umas duas ou três, mas, assim, na verdade, não foram livros, não foram best-seller, mas foram livros que na verdade, falava sobre a vida na Alemanha, né? Quer dizer, a diferença do Brasil com a Alemanha, adaptação, essas coisas assim, né? Não eram propriamente romance, nem contos, nem ficção. Na verdade, eram livros mais autobiográficos, né? E agora, dos clássicos, os alemães gostam muito dos clássicos brasileiros. Eu diria quase que todos você encontra sim. Coisa boa. O seu livro, voltando ao seu livro, ele tem o prefácio da Rosângela Vieira Rocha, É verdade. amiga queridíssima. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse prefácio, sobre esse diálogo da sua literatura com a Rosângela. Pois é. Pena que eu não estou com o livro aqui agora, né? Que aí eu poderia comentar algumas partes, mas assim, eu fiquei muito emocionada quando eu li a primeira vez o prefácio da Rosângela, porque ela até ficou preocupada, Cris, se não ficou bom, se ficou muito pequeno, eu não me estiquei demais, eu quis ser objetivo. Eu adorei. Primeiro que eu não sou uma pessoa que eu gosto de coisas compactas, né? Também tem a coisa do estilo. Não importa se um prefácio tenha 3 páginas ou 1 página, o que importa é o conteúdo, claro, né? É aquilo que a pessoa realmente conseguiu extrair do livro. E ela, ela disse que ela ressaltou a leveza do livro, quer dizer, e ela conversou também comigo sobre o prefácio, sobre o que ela escreveu. Ela achou muito interessante o livro tratar de temas assim pesados, tristes, delicados também, né? E,
mas que a linguagem, que eu usei uma linguagem leve e em muitas partes do livro, na opinião dela, até poética. Isso me deixou muito feliz, porque, na verdade, eu não me programei para o livro ter essa linguagem, ter uma linguagem poética. Eu me, eu me programei para um outro romance ter uma linguagem poética, porque o outro romance falava de poesia. Borboleta, a menina que lia poesia, a história de uma menina, né, que adorava ler livros de poesia e que depois começou a escrever poemas também. Então, nesse outro livro, até porque era uma criança que teve câncer, né, a linguagem foi propositalmente poética, por causa de toda a história. Agora, no Peccato, eu não tinha essa inclinação de escrever uma coisa poética. Eu quis escrever um romance. Mas ela observou, ela é muito observadora e ela falou que achou bastante interessante a linguagem, a forma leve em que eu tocava de assuntos sérios, em que em vários momentos para ela soava poético e que ela sentia como se estivesse no jardim da minha casa, que ela esteve aqui na Alemanha, né? Ela esteve há um ano e meio, mais ou menos, aqui na Alemanha. E ela esteve aqui no jardim aqui de casa, que ela gostou muito, adorou as flores, o gramadinho. É pequenininho, eu chamo de quintal, né? Mas ela chama de jardim. E ela ficou encantada. Então, ela diz isso no prefácio, né? Que ela, lendo o livro, ela tinha a impressão de que ela estava no jardim da minha casa. Então, fiquei muito emocionada com o prefácio lindíssimo dela. E ela que diz que não é poeta, que não escreveu poema, para mim, o prefácio dela é um poema. Coisa mais linda, realmente. Fiquei encantada. Se você puder ler um pedacinho aí, porque você está com o livro, né? Eu até agradeço. Ou inteiro, pode até ler inteiro, porque não é muito grande. Olha o que ela diz aqui. Eu vou ler um trechinho aqui. Tá A bom. leitura do romance, a leitura do romance Peccato me trouxe a mesma sensação que tive ao conhecer o pequeno jardim de Cris na sua casa em Duisburg, Alemanha. Um jardim simples, despretensioso, harmônico, com canteiros muito coloridos, carregado de rosas, como se o mundo inteiro florescesse de uma só vez, provocando grande sensação de paz. Trata-se da segunda narrativa longa da poeta, musicista e musicoterapeuta, que em 2018 já havia nos brindado com Borboleta, a menina que lia poesia. Organizadora de antologias, participante de coletâneas internacionais, criadora de blogs, escritora inquieta, Cris nos oferece agora uma história muito interessante, simples e paradoxalmente complexa por sua temática. E por aí ela vai destrinchando um pouco. Aí no final ela diz: a intenção da autora não é fazer questionamentos sobre a orientação sexual. Por isso, apesar de sua temática um tanto dolorosa, onde se inclui até mesmo a renúncia ao amor, a história é leve e a linguagem se destaca pelo lirismo. Impedida de contar como os fatos se desenrolam, pois não posso estragar a surpresa da agradabilíssima leitura, digo apenas que Chris Herman possui todos os predicados para ser considerada uma prosadora exitosa. Na poesia, há tempos ela já ocupa esse lugar. Enfim, isso é um trecho do prefácio da Rosângela. Sim, muito bonito. Muito bonito mesmo. Aproveitar aqui os informes rapidinho. A gente está A realizando... Nick está dizendo aqui, né? Vou querer... não, quem está dizendo aí? Nick? Ah, É a Nick Nick Cardial. Cardial. A gente está fazendo aqui no Instagram da Ribação sorteio do livro O Insuspeitável Perigo do Instante Beijo e Outros Contos, primeiro livro de ficção da escritora mineira Lourença Lu. Corra para lá, a concorrência já está grande, muita gente correndo e disputando o livro, né, para ganhar o livro. Também registrar aqui e agradecer a todos que participaram do concurso de poesia, de literatura, categoria poesia, que a Ribação lançou e que encerramos as inscrições na última sexta-feira, dia 31. Muitas mulheres participando do concurso e
16 estados da federação estiveram ou estão representados no concurso. Até o final de agosto, esperamos ter o resultado do vencedor ou da vencedora. Cris, eu queria que você falasse um pouco também sobre seu trabalho de editora na Ser Mulher Arte. O que é Ser Mulher Arte? Explica um pouco aqui para os seus leitores. Sim, sim. Eu sempre tive um sonho de um dia ter um projeto em que eu pudesse me dedicar mais à arte das mulheres. Mas eu ainda não sabia exatamente como eu faria isso, né? Então eu fui adiando porque eu sabia que quando eu começasse eu ia a fundo. Eu me conheço. Eu entro de cabeça mesmo, né? Então, no ano passado, essa ideia ficou mais forte, no final do ano passado, e eu criei em fevereiro desse ano, 2020. Ainda não imaginava o que ia acontecer em relação à pandemia, e foi criada a revista, e no início era eu sozinha, mas eu queria criar um coletivo, não era eu sozinha, né? Não estava criando um blog, eu estava criando uma revista. E era preciso colaboradores, colunistas, alguém que me apoiasse. Então, primeiro veio ali a Cena, que tem sido maravilhosa desde o início. Não foi à toa que, logo em seguida, ela já passou a ser a editora adjunta da revista e tem feito um trabalho maravilhoso. E outras pessoas também vieram colaborar. Temos vários colunistas. E então surgiu a ideia de primeiro fazer uma antologia. Quer dizer, antes da antologia também surgiu a revista no Instagram, surgiu o podcast, surgiu a revista no Facebook e as colunas e tal. Então, tudo bem. Eu já trabalhei um pouco com edição, mas não assim a fundo. Eu nunca trabalhei profissionalmente como editora. Já fiz capa de livro porque eu sou design gráfica também, né? Trabalho com design gráfico e já fui web designer, né? Então, comecei a ver como é que eu poderia fazer da melhor maneira e vi que não foi complicado, quer dizer, porque eu já tinha alguns conhecimentos básicos, então foi só uma questão de adaptação e eu gostei do resultado. Eu gostei de ter feito a antologia, mas digital, não é impresso. Eu nunca trabalhei dessa forma, né? Eu já organizei, sim, muitas antologias, mas não fui eu que fiz a edição, eu só fiz a criação da capa. Eu forneci textos, forneci o material, mas quem fez foi uma outra editora, que era ligada ao Congresso Brasileiro de Poesia. Eles é que trataram essa parte toda, quer dizer, eu só enviei o material e a criação da capa. O resto eles fizeram, né? Diagramação e a impressão dos livros, tudo foi feito por eles, né? Então, essa foi a primeira vez que eu editei totalmente sozinho um livro digital, com um trabalho assim, mais a fundo, né? Para não dizer que nunca fiz, eu fiz sim a segunda edição do meu livro de haikais. A primeira edição que foi em 2009, a segunda edição 2014. Eu fiz digital, mas eu fiz num programinha que era para EPUB. Foi um dos primeiros programas que tinha no computador para fazer no formato EPUB, mas muito simples, não era nada complicado, não. Tanto é que esse meu livro digital está até hoje na Amazon, Kindle, mas foi feito super simples, não teve nada demais, né? Era um programa bastante simples. Mas hoje já existem muitos programas de edição, existem muitas novidades, muitos recursos, e que eu estava muito desatualizada. Então, com esse trabalho da antologia, eu entrei de cabeça e foi uma experiência tão bonita, o resultado foi tão bom, as pessoas gostaram, elogiaram. E eu pensei assim, por que não criar o selo editorial da revista e dar chances a pessoas, especialmente as mulheres, né? Porque o nosso objetivo é dar mais espaço às mulheres, o espaço que elas merecem. E então
Eu comecei pelo livro da Lia, que ela tinha um livro engavetado, que foi depois O Amor, que é um romance muito interessante, que eu recomendo que leiam, né? É uma história triste e ao mesmo tempo assim intrigante, um suspense também. E quem já leu gostou muito, eu adorei. Eu fui uma das primeiras a ler os originais, fiquei encantada e eu me prontifiquei a começar os livros do selo editorial com dela, né? Então, ela também gostou muito do resultado, as pessoas gostaram, e criei a logomarca e estamos andando devagarinho, né? Fiz o livro da Tere Tavares, que se chama Folhas dos Dias, e ela gostou muito do resultado também, e elogiou muito, as pessoas que leram também estão gostando. E já estou, no momento, diagramando a antologia do Mulherio da Bahia, antologia de poesia, e em breve, deve sair lá para o dia 15 o lançamento, vai ser um lançamento virtual no Facebook, que ali a Cena já está cuidando disso, e eu estou cuidando também do livro e da divulgação, as imagens para divulgação vão sair em breve. E também tem outros projetos que as pessoas estão me contatando, que querem começar em breve. Quer dizer, a coisa está indo bem. Eu estou gostando de trabalhar com edição de livros. E é bom também que eu não estou cobrando caro, porque as pessoas não estão podendo pagar um preço, né, mais pesado, a situação está difícil para todos, mas é uma forma de eu também ganhar algum dinheiro, porque todo o meu trabalho com a revista tem sido voluntário, eu não recebo um centavo, e as meninas também não. Então, nesse trabalho, que é um trabalho que você sabe que é editar um livro, é um trabalho, né? Que precisa muita dedicação, muito carinho, muito respeito com o material do escritor, da escritora, né? Então, e a gente orienta, quer dizer, eu crio a capa, faço a diagramação, a edição, e também dou apoio para fazer o lançamento, dou dicas em quais plataformas se pode colocar o livro digital. Eu já aprendi como é que faz a encomenda do ISBN pela internet no Brasil, essas coisas todas. Então está indo bem. Para esse comecinho, acho que está indo bem até demais. E pretendo publicar livros de muitas mulheres que merecem e tenham trabalhos engavetados. E procurem, que vocês não vão se arrepender. Quem sabe a Ribação não faz uma parceria com o Ser Uau! Mulher. Uau! Seria maravilhoso. Então, Seria pode ser uma maravilhoso. parceria, pode ser uma parceria interessante, sim. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouco agora, a gente está quase chegando já ao fim, passou rápido, né? Eu Passou? queria que eu queria que você falasse um pouco sobre a poesia, sobre a Cris Hermann, poeta. Eu, pelo Sim. menos, conheci primeiro a poeta antes da prosadora, então eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros de poesia e sobre a poesia de uma forma geral. O que é a poesia dentro da tua literatura? A poesia é aquilo que me mais move. Desde que eu era criança, eu já queria escrever poemas e tudo. Eu não tinha, claro, eu não tinha estudo sobre poesia, mas eu carregava a poesia em mim de alguma forma. Até porque eu fui uma criança muito tímida, extremamente tímida, e eu lia muito. Eu, às vezes, fico com vergonha, que eu penso assim, poxa, se eu lesse metade do que eu lia quando eu era jovenzinha, seria interessante, mas eu sou muito inquieta, eu faço 200 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo mais ler na quantidade que eu lia. Eu lia muito mesmo, tanto os clássicos brasileiros, eu mergulhava, né, naquelas ficções e contos. Até outro dia eu estava me lembrando daquele conto Uns Braços, né, que é fantástico. E
eu já carregava poesia em mim, só que eu só me sentia assim poeta mesmo quando a minha mãe, que trabalhava com arte, organizava exposições no Rio de Janeiro, curadora, pintora e curadora, né, como a Lu Valença, era minha mãe, e ela me incentivou, ela criou uma exposição mista, que tinha vários tipos de arte, escultura, pintura, fotografia, música, um monte de coisa, e ela quase que me obrigou, ela falou, você tem que expor os seus poemas nessa exposição, você precisa tomar coragem, não adianta você só escrever para você, você tem que dividir isso com as pessoas, é importante. Então, eu resolvi tomar coragem, né, porque eu era muito tímida, e consegui, com uma máquina de escrever daquela época, né, mais simplesinha, né, mas procurei fazer da maneira mais bem apresentada possível, e ela espalhou aqueles poemas pela exposição, e um dos poemas eu escrevi em homenagem ao Raul Seixas, e a irmã de criação do Raul Seixas, por coincidência, visitou a exposição, ficou encantada e pediu para me conhecer, pediu a minha mãe para me conhecer. E foi bonito, foi bonito. Chegamos até a sair, ela morava no Rio naquela época, e ela foi até a nossa casa, eu fui à casa dela, nós chegamos a sair nós três, eu, ela e minha mãe, um restaurante, fizemos naquela época um contato muito bacana, e ela disse que ia entregar o meu poema à mãe do Raul. Pena, depois eu acabei perdendo contato com ela, porque depois eu vim para a Alemanha e as coisas foram mudando, né? Na minha vida, mudou muita coisa na minha vida, eu perdi o contato com ela. Mas de lá para cá, daquela época em diante, eu passei a ter mais coragem, eu comecei a guardar material, né? Já com aquela vontade mesmo de um dia publicar qualquer coisa. Aí depois que eu vim para a Alemanha, houve aquele boom da internet, né? Porque quando eu estava no Brasil não tinha aquela coisa de todo mundo ter computador em casa. Imagina, não existia isso, né? E depois do boom da internet, a partir do ano 2000, 2001, que eu entrei de cabeça na internet e comecei a me envolver com os blogs. Eu fiquei encantada, doida, né? Com aqueles blogs, né? Fiz logo uns 3 blogs de uma vez e veio o Orkut, eu fiz várias comunidades no Orkut, fiz concurso, fiz várias antologias de poesia, de haikai, de trovas. Eu criei com uma comunidade chamada Trovadores Noturnos, junto com meu irmão, que na verdade meu irmão e uma amiga criaram primeiro o nome e não tinha ainda muita gente, mas eu convidei muita gente e acabei depois tomando conta da comunidade, cuidando, aí criei o site da comunidade, criei o site de outras comunidades que eu tinha, como Café Filosófico, e ainda tenho contato com muitas dessas pessoas daquela época, 2005, do Orkut, naquela época de ouro do Orkut, e que eu tenho amizade até hoje, tenho contato, e depois conheci pessoalmente, e ainda tenho contato no Facebook, muita gente da área de literatura, né? Principalmente, de música também. Eu conheci o cantor Biafra através da minha comunidade de entrevistas, fazia entrevistas com gente de todas as áreas, atrizes, cantores, músicos, e arte é uma coisa que sem arte eu não consigo viver. Eu tenho que fazer sempre alguma coisa ligada à arte. Então, eu fiz muita coisa mesmo. Foram várias antologias que eu organizei e fui 2 anos seguidos para o Congresso de Poesia, a convite do Congresso mesmo, porque uma passagem para o Brasil é cara. Eles pagaram passagem, hotel, tudo. Foram 2 anos seguidos em que eu lancei várias antologias de comunidades diferentes. Não foi só de uma comunidade, do Café Filosófico, Pássaros Poetas, Trovadores Noturnos, Orcultural. Acabei sendo convidada para ter uma coluna que se chamava Orcultural, no site Blocos Online, no portal da Leila Mícolis, né? Blocos Online. E
essa comunidade cultural, que também tinha o mesmo nome da coluna, foi premiada na época pelo governo de São Paulo. Ainda tem, ainda está salvo dentro do portal Blocos Online da Leila Nicolas. Dia desses eu vi a página e fiquei até emocionada, porque a página não saiu do ar ainda, ela ainda está lá, né? Da minha antiga Leila, coluna, né? Leila Pronto, querida. Leila é uma É, querida. registrando aqui mais algumas pessoas que entraram, a Luísa Catanhede, Nil Campos, a Raquel Mesquita, Lola Duda entrou agora também, a poeta Amanda Vital, o Ayrton Souza também, lá de Amazonas, mandou um beijo para Beijo para os vocês. aqui, enfim. Cris, infelizmente Dá um estamos alô. chegando aqui. Olha, A Luna, Luna, dá um tchauzinho pro pessoal, dá? Luna, olha, olha lá, olha lá. que nada. Cris, é, infelizmente chegamos ao final. É verdade, passou rápido. Passou rápido, rapidíssimo. Deixa eu só falar uma coisinha rápida que eu acabei esquecendo. O meu primeiro livro de poesia foi de Haikais, em 2009. E de lá para cá eu lancei outros livros de poemas e depois lancei o primeiro romance em 2018, o segundo com você, né, com a Ribaçã, e por último meu livro de contos que pelo selo editorial Ser Mulher Arte, que eu lancei há pouco tempo no Facebook, virtualmente, né? Que eu recomendo também, quem gosta, são contos leves, 50 mini contos. Pronto, já estou pronta aqui. Que horas aí na Alemanha, Cris? Ah, são 2 minutos para meia-noite. Eita, danou-se. Então tá bom. A gente agradece demais sua participação aqui, um papo gostoso. A internet hoje ajudou, Adorei foi tudo também. perfeito. Nossa, deu tudo E certo. deu tudo perfeito mesmo. E essa Eu acho que semana foi a para gente está enviando. compensar o desespero que eu passei na primeira live. Você assistiu? Eu assisti um pedaço, mas não estava fácil de assistir. Não estava Então, fácil, né? a gente até sexta-feira está enviando seus livros, Que e bom, aí você obrigada, vai poder querido. ver seu livro, tá bom? Obrigado mais uma vez. Muito E obrigada. Adorei conte sempre conversar com com a você. Ribação, para voar onde quiser. Obrigada. Certo? E obrigada a todos que participaram, que assistiram. E eu vou ver a gravação completa que você vai colocar na página do Instagram. Aí eu vou poder escrever, porque agora, assim, sem óculos, fica difícil. Mas eu vou ler com calma tudo que vocês escreveram, tá? Obrigada. Ok, até sexta-feira com o Sérgio Caspim. Até sexta.